Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo, o direcionamento, as instruções indispensáveis, Senhor, à nossa tarefa da manhã, por aqueles que são os encarregados da manutenção, da harmonia, das tarefas que esta casa nos oferece. Que eles possam colaborar conosco através da intuição, através da inspiração, para que tenhamos condições de aqui, reunindo-nos, alcançarmos aqueles objetivos que nos trouxeram até aqui. Nós aproveitamos o nosso encontro e rogamos também pelos nossos familiares, por todos aqueles que de alguma forma colaboram conosco neste movimento íntimo de crescimento, que eles também possam receber e usufruir das energias que nos envolvem neste momento. Nós te rogamos, mestre amigo, que ao nos aproximarmos do momento de encerrar a nossa tarefa, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por isso, Senhor, somos gratos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nunca é demais falar que para mim é uma alegria recebê-los, tá bom? É uma satisfação poder compartilhar a manhã do meu domingo com vocês. E a nossa tarefa está lá no livro Justiça Divina, que é um comentário do livro O Céu e o Inferno. Nós vamos iniciar então com aquela mensagem que deu origem à nossa tarefa, o nosso título de hoje, que está no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, parágrafo 31. As penas futuras. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Então, foi esta mensagem que gerou para nós o comentário e a explicação de Emmanuel no Justiça Divina. Para que a gente tenha uma pequena noção do título, né? Sentenciados, no ordenamento jurídico, sentença é uma decisão judicial em primeira instância. E aí, como nós temos alguns graus de jurisdição, cabe recurso. No judiciário também existe um termo muito usado que chama-se sentença transitada em julgado. Quando você recebe essa sentença, é uma sentença terminativa. Não cabe mais recurso daquela decisão. Então, quando nós falamos em sentença, sentença é uma decisão judicial de primeira instância. É um juiz que estabelece, dentro da sua condição de entendimento, aquilo que lhe foi apresentado. E para nós é importante ressaltar que todas as vezes que você recorrer à justiça buscando um direito seu, você está abrindo mão da sua decisão e entregando ao Estado para que tome a melhor decisão
naquele conflito, naquela lide. Nem sempre a decisão que o Estado tomar vai ser a decisão que vai te acolher. Isso é muito importante, porque tem um monte de gente gritando que é injustiçado. Então não existe injustiça, existem decisões favoráveis e desfavoráveis. Depende de onde você está, qual é o lado que você tem. Então a sentença é sempre positiva, mas qual é o lado que você está? Você pode estar do lado que sofreu uma decisão contrária aos seus interesses. Tudo bem? A partir daí, nós vamos lembrar de Paulo, que Paulo fala para a gente assim, olha, nós não devemos comparar as coisas espirituais com as coisas materiais. Quando nós formos fazer comparações, nós temos que comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. Kardec vai falar conosco que é importante essa renovação através da educação, e eu vou ler um trechinho também lá do Livro dos Espíritos, para me buscar na íntegra. Lição 66, reunião pública do dia 20/10, hoje é dia 8/10, é uma tremenda de uma coincidência, né? Só que o ano é 1961. Primeira parte, capítulo 7, parágrafo 31. Sentenciados, sim. A vida, porém, não nos suplicia pelo prazer de atormentar. À face de nossa destinação à suprema felicidade, todos estamos intimados ao bem, impelidos ao progresso, endereçados à educação e policiados pela justiça. Então aqui eu vou aproveitar para buscar lá no Livro dos Espíritos, porque só essa informação aqui, para mim, eu não precisava nem de ler o resto, né? Porque tem muita coisa aqui. Essa capacidade de síntese ainda, né, nós temos que aprender muito. Então ele está falando, à face de nossa destinação suprema, à suprema felicidade. Se você ainda não acredita, o seu destino é a felicidade. Agora, depende da sua visão, da sua atualidade. Em que ponto você está da felicidade? Você está distante, né? Você está próximo, você convive com ela? Então cabe a você fazer sempre essa análise. Porque se a sua destinação é a felicidade, é sinal que você está no caminho, bom, o caminho que você está escolhendo, né, é muito bom para você. Mas nem sempre vai te oferecer exatamente aquilo que você está buscando. Perfeição moral, capítulo 12 do livro 3º. Empregam-se, sem dúvida, louváveis esforços para fazer avançar a humanidade. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos mais do que em nenhuma outra época, e, todavia, o verme roedor do egoísmo é sempre a chaga social. É um mal que recai sobre todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É preciso, pois, combatê-lo como se combate uma doença epidêmica. Para isso, é preciso proceder à maneira dos médicos, ir à fonte, que se procure, pois, em todas as partes do organismo social, desde a família até os povos, desde a cabana até o palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, uma vez conhecidas as causas, o remédio se mostrará por si mesmo. Não se tratará senão de as combater, se não todas de uma vez, pelo menos parcialmente e pouco a pouco. O veneno será extirpado. A profundeza da mensagem dos amigos espirituais, ela tem que tocar na nossa intimidade, porque muitas vezes você vem para uma manhã como essa e quer transformar a sua vida de um dia para a noite. O conhecimento doutrinário começa a te trazer tristeza. E não é essa a proposta.
Porque quando nós vamos estudar o Evangelho, Jesus propõe um consolador prometido. Doutrina espírita tem que ser capaz de te consolar. Não vai solucionar problema nenhum da sua vida. Quem soluciona os seus problemas é você mudando a postura. Então você recebe o conhecimento doutrinário espírita e se empenha na sua própria mudança. E aí as coisas acontecem. Ler por ler, participar de reuniões por participar de reuniões, vai te encher de conhecimento e muitas vezes vai te trazer tristeza. Porque você vai começar a se questionar por que a sua vida não se transforma. Em função daquilo que você está lendo, daquilo que você está... Não, você tem que vivenciar. Por isso, eles estão falando conosco, pouco a pouco, calma, calma. Né? Nós somos criaturas predestinadas à felicidade. E aí ele vai falar assim, a cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. Quantas e quantas pessoas nós estamos ouvindo que é impossível, que não tem mais jeito. Nós não podemos esquecer que, além das nossas vã filosofias, existe um controle universal que está fora do nosso alcance de questionamento. Por pior que possa estar qualquer situação, ela está sob um olhar misericordioso e bom. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, equilibrar as nossas possibilidades de observação. Não compara coisas espirituais com coisas materiais, não. Os nossos interesses é o que move a nossa vida. Não tem nada a ver com o interesse de Deus na sua vida. O interesse de Deus na sua vida é que você seja feliz, mesmo que de vez em quando ele tenha que te dar um remédio amargo. Porque você leva o seu próprio filho para tomar uma injeção, para passar por um procedimento cirúrgico. Por que Deus, que é o nosso Pai, não vai fazer isso conosco? Por que não vai nos convocar de vez em quando para um procedimento cirúrgico? Então isso faz parte. Mas aí a gente fica com aquela vontade de sofrer íntima, acreditando que o simples fato de sofrer resolve o problema, não resolve o conflito. Então a gente vai entendendo. Você pode ser feliz hoje, a partir de agora, por opção. Não é por adquirir nada, é por opção. Você quer, você tem o direito. Você foi programado para isso. Augusto, mas lá em casa o negócio não está bom não, né? Eu estou com uns problemas lá, sociais, conjugais, educacionais, financeiros. Tem mais algum que eu esqueci? Pode se pronunciar aí. Porque se você não estiver passando por nada disso, você pode preparar o seu sepultamento, que está na hora de você partir. Porque nós estamos aqui para resolver problema. Tem que ter conflito na sua vida. Porque através do conflito você muda a visão, você cresce. Então você vai tomar decisões que você não imaginava que você fosse capaz. Então é vontade própria, com um pouquinho de vontade, você consegue mudar uma situação que você até ontem visualizava irremediável. Então, nós estamos repetindo. Fica à vontade, Marco. Lembrando o Calvin Haroldo, aquela tirinha de jornal, né? Lembrando que o ego é grandão, ele falou assim, eu sei que o mundo é injusto, mas poderia ser injusto a meu favor. Ô, Marco, um dia que você não vem, cara, né, é difícil manter aqui a capacidade de raciocínio, porque quem sou eu para lembrar uma tirinha dessa? Mas eu lembro do texto evangélico que eu tenho que pronunciar. Mas fantástico isso. Isso também, Marco, reflete a justiça. Quando você busca o poder judiciário, querendo se beneficiar de uma sentença, e a sentença é contrária aos seus interesses. Se você está defendendo aquela pessoa, acabou. Muitas vezes acaba até a amizade. Nossa, esse advogado não presta para nada. O advogado... Você quer que tome vista ou então engaveta esse negócio, né? Vamos engavetar ou tomar vista, né? Vou pedir vista. É sempre assim, né? E a gente tem que ter essa noção. O advogado, ele é um operador. Ele apresenta as versões como ele recebe. Você não tira nada de lugar nenhum, não. Muitas vezes você conversa com o seu cliente e quando você vai apresentar, você apresentou o que ele falou com uma versão diferente, uma versão técnica. Só isso, jurídica. Tentando convencer o juiz. Agora o juiz está nisso, ó. Quando você conta aquela historinha ali, ele olha para você assim, só não faz carinha de desdém por respeito. Mas ele sabe que aquilo ali é um conto de fadas. Porque fugiu muito da realidade. E o advogado tem que acreditar no cliente, assim,
Porque você não pode inventar, então você fala, não, né, eu estou entendendo. Mas dependendo da experiência até do advogado, ele sabe que é mentira. Vai lá. Quando a gente desencarnar, se tiver tempo, o amigo espiritual vai colocar a gente numa cadeira e falar assim, agora vamos analisar os seus problemas. Deus te deu um cérebro que é um computador. Se você analisar seus problemas. Te deu uns olhos para você ver a situação. O ouvido para você escutar os conselhos. E a boca para você pedir socorro. O que você quer mais, né? Gente, tá vendo? Essas colocações são tão interessantes porque o evangelho é muito simples. Sabe? Todo problema que você tiver, você pode buscar socorro no Evangelho de Jesus, que vai estar lá. E dependendo da sua inspiração, parece que ele está falando direto para você. Como é que a gente vai ler um texto de 1857 tão atualizado, falando que nós estamos buscando isso o tempo todo? É a nossa realidade. O que mudou? O nosso CPF. E prepare-se, para a próxima, você não mais vai ter CPF. Você vai ter um código de barras. Na hora que você nascer, marcou você. Em qualquer lugar que você chegar, você vai ser reconhecido. Eles batem o olho assim, assim, uma câmera vai visualizar você e vai fazer uma identificação facial. Nós já temos isso hoje. Então, esse negócio de CPF, não dá seu CPF, não precisa de nada não. Você sentou lá, o cara te avalia. Tem o histórico da sua vida. Nós estamos cheios de medo hoje. Se você tem medo, é porque você não está andando de acordo com a sua consciência. A minha esposa, né? Se eu chego atrás dela devagarzinho para dar um susto nela e ela assusta, eu falo, cuidado, sua consciência está pesada, o que você está fazendo de errado? E ela fala, não estou fazendo nada de errado, não. Mas está assustando muito fácil. Sou eu, seu marido, convivo com você. Assim, e ela fica brava. Por quê? É isso mesmo. A gente já te conhece. Tem que ter alguém para piorar, tá vendo? Sempre assim. Então ele vai continuar dizendo assim, a cura poderá ser demorada porque as causas são numerosas. Amigo, quando Jesus pergunta àquele endemoniado que está amarrado na corrente lá, o nome dele, ele fala assim, o meu nome é multidão, você também é uma multidão. Tem centenas de pessoas aí dentro sendo controladas pela sua consciência atual. Por isso que você fica nesse vai e vem danado, né? Uma hora você quer o bem, uma hora você não quer tão bem assim. Muitas vezes você está procurando só o seu bem. Isso é um processo natural. Só que nós temos que identificar. Por isso que ele fala que a base é a identificação do egoísmo. Porque você pode ser o egoísta extremo, mas você não se reconhece como tal. E vai eu pregar para você algo contra o egoísmo que acabou a nossa amizade ali. Então, eu entendo para mim. Para você entende. Porque quem está envolvido na emoção, ele não consegue raciocinar. É você quando apaixonou pelo seu parceiro aí. E agora vem reclamar comigo. Ué, mas isso não é problema meu não, você que escolheu. Ué. Né? Então você estava envolvido emocionalmente, viu só os olhos, né? Ouviu só a voz, aí se encantou. Né? O Emerson. Ah não, esqueci, agora está aqui. Levou para casa. Né? E aí... Olha, gente, misericórdia é boa demais. Deu para ele 3 filhas. A esposa não estava dando conta, deu mais 3. Fala, agora ele entra na linha. Assim? Não é assim que a coisa funciona. Porque a misericórdia age na nossa vida com amor, com carinho. E aí ele é cuidado por mais 3. Então é muito interessante você perceber a ação da misericórdia na sua vida em todos os seus momentos. Isso é interessante. E ele fala para a gente assim. Isso não se chegará ao quê? A essa possibilidade de organização. A isso não se chegará de resto, senão tomando o mal em sua raiz. Quer dizer, pela educação, não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas aqui tende a fazer homens de bem. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando nós nos reunimos neste ambiente, eu não posso deixar de admitir que esse nosso processo é um processo educativo. Então, os amigos espirituais suprem as minhas deficiências em função do todo, não é em função de virtude que eu não tenho. Então, não pensem em vocês que eu venho pregar em cima de virtude, eu não tenho essas virtudes. Eu passo por
todos esses problemas. Mas qual que é a finalidade? A finalidade é alcançar a grande maioria. Então, os amigos espirituais, por isso nós pedimos a intuição, por isso nós pedimos a possibilidade da intuição, para que nós consigamos vencer as nossas mazelas íntimas e falar aquilo que é de proveito geral. Então, é sempre desafiador, sempre desafiador. Então, isso aqui é um processo educativo moral. Saia daqui com objetivos de mudança na sua vida prática, por menor que possa ser a sua ação. Isso vai te dar um resultado diferente. Não queira virar anjo de uma vez só não, porque você não vai dar conta. O anjo, primeiro, né, ele tem que ser muito mais do que um juiz, porque ele não pode agir só na razão, ele tem que agir com a ponderação do sentimento também. E é difícil você tirar o sentimento de uma pessoa humana, de um juiz. Ele vai agir movido pelos seus sentimentos. Então, se você entra com um pedido que ele, na sua intimidade, não é favorável, você já tem ali 60% de perder. Ele vai continuar assim. Jesus, o divino penalogista, exortou-nos convincente. Gente, isso aqui é uma tese de doutorado, direito. Então, está falando de Jesus, o penalogista. Por quê? Olha aonde nós estamos sendo sentenciados, lá no plano espiritual. E aí ele está falando para nós, lá no livro Céu e Inferno, que o que nós estamos passando hoje é uma somatória. Não é o que você fez há 30 mil anos atrás, há 50 mil anos atrás. É um pouquinho de lá com um pouquinho daqui que vai somatizando e estabelece para você o cumprimento. Está difícil. Nunca foi fácil. Augusto, vai facilitar? Também não. Doutrina espírita não está aqui para criar facilidade para ninguém. Está aqui para te dar a condição de entender a sua posição aonde você está. Doutrina espírita não se propõe a fazer milagres. Doutrina espírita te dá a condição de agir de uma maneira adequada. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Fica à vontade. O incapaz, ele é um sentenciado especial. Olha lá, tá vendo? Todo mundo aí ouviu a pergunta? O incapaz, mais uma pergunta jurídica. Nós temos também os incapazes, né? E como é que nós tratamos os incapazes? Eles não respondem pelos seus atos, tem que ter algum tutor. Você, daqui a algum tempo, também vai ter que ter um tutor, tá bom? E aí nós chamamos isso de curatela. Alguém vai ter que tomar conta de você, porque você não vai poder mais assumir os compromissos sociais. Então, se nós, com todas as nossas dificuldades, temos esses mecanismos de amparo e apoio, imaginemos a justiça divina. Eu costumo fazer uma pequena variação entre misericórdia e providência. Então, isso é uma minha, tá bom? Uma ideia minha. Uma forma de eu conseguir visualizar. Misericórdia. Misericórdia é a ação da mão divina na vida daqueles que não tiveram responsabilidade para executar o que lhes era de direito ou dever. Providência. Providência é o resultado do meu esforço na minha própria vida. Eu quero me dar bem profissionalmente, eu me empenho e vou receber. Está no Evangelho. Aquele que bate, recebe. Aquele que busca, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Né? O homem, então, tem que ser o resultado do seu próprio esforço. Então, você quer mudar de casa, onde está o mal? Não existe mal. Se empenhe por meios lícitos que você vai mudar de casa. Então, quando a gente fala do incapaz aqui, foi uma sentença. Não teve responsabilidade para lidar com as suas obrigações, revoltou-se em cima de uma provação, pode estar dentro do nosso entendimento agora, né? Você perdeu um ente querido. Primeiro, você não perdeu nada, porque nada é nosso, é empréstimo, né? Se a gente acredita em plano espiritual. Augusto, mas eu perdi o meu filhinho. Não, você não perdeu o seu filhinho. Ele foi para alguém que tem muito mais condições do que você de cuidar, muito melhor. Então, senão a gente nega a própria fé. Eu estou pregando uma coisa que eu não consigo vivenciar. Então, quando a gente recebe estas, né, criaturas, e aí o que a gente faz?
nós estamos hoje sendo recebidos por uma instituição que cuida destes incapazes. Então, o que a misericórdia fez? Você vai ter que pagar uma pena, mas eu vou dar para você alguns benefícios da justiça divina. Então eu vou dar a você um lar. Aqui nós estamos, lar de fraternidade, Maria de Nazaré. Então, tem. Senão a gente não consegue entender Deus. Como é que nós vamos entender? Né? E é simples, gente. Falar é muito simples. Quando você recebe na sua família, você vai ver a dureza. Antigamente era pecado você receber alguém com uma deficiência. Então, você escondia ele. Né? Então, por isso é que hoje todo mundo está gritando, né? Porque as deficiências hoje, nós temos que tratá-los da melhor maneira possível. Nós temos como tratar alguém deficiente de maneira, né? E aí? Igual? Existe essa possibilidade? Então, nós temos que entender, gente, que para ser justa, a justiça tem que tratar os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente. Como é que eu vou tratar alguém que não tem condição de entendimento de maneira igual a alguém que tem? Então, até para penalizar, tem que ser com um pouco mais de critério. Por isso é que quanto mais nós soubermos, mais é o cuidado que temos que ter nas nossas ações. Não é para fazer medo. Agora que você sabe, não é bem assim. O saber não muda o seu conteúdo. O saber te dá ferramentas. Você pode ser um médico. Eu te dou um monte de ferramenta. Se você não quiser colocar aquelas ferramentas em favor do próximo, você guarda elas. E daí? Você tem título, você tem instrumentalização, mas você não quer atuar. Então o conhecimento ele dá para a gente a possibilidade de atuação. Só que nós temos que tomar muito cuidado porque nós vamos criando métodos. E aí quando você vai estudar a doutrina espírita, todos que sentem de uma forma ou de outra a participação, a presença dos espíritos são médiuns. Por isso a mediunidade é uma característica do ser humano. Está no livro dos médiuns. Então, você não precisa de gesticular para dar passe. Mas por que nós gesticulamos? Para criar em você uma condição de aceitar melhor. Mas se você for visitar um amigo em um hospital, você não precisa chegar na beirada da cama e começar assim, e orquestrar. Porque você está orquestrando, você não precisa. Você em prece, pede aos amigos espirituais que atuem. Então, nós vamos saindo das amarras. Por quê? Existem situações que os médiuns que estão trabalhando em mesas mediúnicas levantam e pedem passe. Será que nós não acreditamos que é feito um tratamento ali? Será que você não acredita que o fato de estar trabalhando mediunicamente vai trazer um desgaste natural do seu organismo? Você está doando. Será que você ainda não conseguiu entender que essa reunião aqui é uma reunião de tratamento espiritual? Que aqui eu transformo a sua vida com a intercessão dos amigos espirituais? Que se você quiser, a partir de agora você é uma criatura renovada? Essa é a proposta do Evangelho, que nos anuncia o homem novo. Você tem que nascer de novo. Ele está explicando para um doutor da lei. Ele sabia com quem ele estava falando. Ah, mas o homem, como é que o homem, sendo velho, vai entrar de novo no ventre da mãe? Né? Querendo sacanear com Jesus? Não é bem assim não, amigo. Né? Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Aqui é o renascimento do Espírito. Por isso é que ele não tem força ainda de agir na sua vida. Porque o homem velho está mandando, está ditando as normas que você vive. E aí tem hora que você vai enfrentar uma situação que é para provar para você que você está mudando e você abre mão daquilo que você tem em tenra idade e pega o que você tem de escolar, vivência. Ó. Não, agora ele vai ver com quem ele está mexendo. Sim? Então esqueceu que aquele homem que está novinho, né, uma criança ainda, tem que ter, né, capacidade. Então ele vai falar lá no seu íntimo, não liga para isso não. E aí você bate o pé e fala, não vou deixar, né? Igual um cachorrão pitbull que tem que amarrar. Segura ele, senão ele vai. Né? Não solta não. Então não, é essa a proposta. Então, quando nós
tomamos consciência das sentenças que a doutrina espírita nos apresenta, nós vamos tentar, de alguma forma, nos desapegar daquela nossa consciência antiga, milenar, que estabeleceu para nós castigos eternos, sem remissão, sem recurso, como se Deus fosse um juiz de primeira instância, sem aqui fazer qualquer tipo de comparação, porque não cabe. Porque o cara, quando chega a juiz, nós temos que respeitá-lo pelo esforço, pelo empenho. Agora, nós não podemos comparar coisas espirituais com coisas humanas. Deus não criou lei para nos sacanear. Ele criou lei para nos direcionar. Essa é a função da lei. Então, lá no Código Penal, está lá, né? Quando você vai olhar os 10 mandamentos, não matar, né? Não matarás. Quando você vai buscar no Código Penal, o Código Penal não te dá ordem para não matar, ele estabelece uma pena para aquele que mata. Nós estamos pregando para os outros que tudo é livre. Quando você lê o Código Penal interpretar, ele fala lá, matar alguém, pena de 12 a 30, estabeleceu para você. Você quer matar? O problema é seu, estabelece para você a pena, de acordo com as circunstâncias. Agora, quando a gente fala em leis, né, não, você não tinha o entendimento. A misericórdia tem que atuar na sua vida. Você recebeu o entendimento. A misericórdia vai continuar acenando para você sempre. Mesmo que tenha que, de vez em quando, trazer você com um pulso mais firme, para endireitar o seu caminho. Fala, olha, esse caminho que você está procurando, ele vai te levar a algumas consequências. Mas quando você consegue se redirecionar, você tem benefícios na lei. Poxa, se a nossa lei humana dá benefícios para os nossos apenados, contrariando os nossos interesses, não é assim? Porque a gente acredita que isso é um absurdo, é porque não é o seu filho que está preso. Não é o seu filho que foi apenado, porque quando for o seu filho, eu não torço para que isso aconteça, você vai ver. Então, os benefícios da lei não é para dar moleza para ninguém, não. Foi estabelecido pelas pessoas que nós escolhemos para legislar por nós. Então, são benefícios. O cara tem um bom comportamento lá dentro, ele vai receber o benefício. Ele vai sair no dia dos pais, ele vai sair no dia das mães. O nosso ordenamento jurídico, ele não pena, ele não penaliza em função do crime. Ele penaliza em função da responsabilidade que aquela criatura tem. Por isso é que o nosso menor de 18, né, ele não responde. A pena dele vai ser mais branda do que o adulto. E na justiça divina? Da mesma maneira, de acordo com a nossa consciência. Você está buscando conhecimento? Então prepare-se, que nós vamos abrir novas oportunidades para a sua ação. Então, a coisa é bem suave. Aí você vem para a doutrina espírita para sofrer? Peraí, poxa, não é essa, não. Você tem que vir aqui e começar a sorrir. Quando os seus interesses não são, né, objeto de alegria para você, você não vai receber. Então você tem que entender que se você não recebeu, é um motivo de alegria para você. Nossa, Augusto, mas eu me esforcei tanto. Ótimo, resignação. Agora você tem que ter resignação para receber o resultado. Porque se você acredita em Deus, com um pouquinho de conhecimento de vida, você vai entender que Deus é bom o tempo todo o tempo. Se não for bom para você, ele vai de alguma forma sacar você daquela situação ou tirar essa possibilidade da sua vida. Por quê? Isso pode aguçar em você um egoísmo que está adormecido. Eu não estou falando para você não fazer fezinha na Mega Sena não, tá bom? Pode fazer à vontade. Mas muito cuidado. Porque se você nasceu com algumas limitações financeiras, quem está legislando acima da nossa condição de consciência sabe muito mais a nosso respeito do que nós podemos imaginar. Então ele sabe o seu limite, que se te der, perde você. Muitas vezes você só veio aqui em função de alguma coisa na sua vida que não funcionou como você queria. E você está aqui. E infelizmente é o meu dia de falar e eu tenho que te alertar sobre isso, tá bom? Faça disso o motor propulsor para mudar a sua vida de agora em diante.
Porque você não pode fazer disso um motivo para que você não cresça mais. Ah, eu não vou me esforçar porque não adianta. Adianta sim, mas você tem que se esforçar para, além de ganhar, saber administrar o que você tem. Porque a arte da felicidade é administrar bem aquilo que você possui. E não ficar de olho naquilo que você não tem ainda e ficar sofrendo porque não tem. Você tem que valorizar muito mais do que você tem, para você ter merecimento para conseguir aquilo que você quer. Então, é um processo, mas é um processo de aprendizado. A gente não tinha essa possibilidade. Aí, eu gosto de fazer a comparação. Imaginemos nós que essa reunião tivesse sido vivenciada pelos nossos avós. Imagina como é que a gente não estava. Então, a tendência é melhorar, sempre. Então, o progresso é uma lei divina. Nós estamos em um caminho para melhorar. Então, não aceita alguém falando coisas diferentes, não, sabe? Não aceita alguém querendo diminuir a sua condição de vida feliz em função de circunstâncias. As circunstâncias são necessárias, mas não é o objetivo. O objetivo é nós, observando as circunstâncias que nos envolvem, conseguirmos estabelecer um padrão de vivência feliz. Felicidade, gente, não é não ter nada para fazer com muito dinheiro sobrando, não, tá bom? Isso aí é um padrão de felicidade doentio. Felicidade, muitas vezes, é ser útil. Isso é fantástico na vida da gente. Então, Augusto, mas né, ninguém me ouve, ninguém me quer. Então, fale para você mesmo, vai em frente com o espelho. Se você conseguir se convencer daquilo que você já entende, está maravilhoso. Você transformou uma pessoa e transformou o mundo, né, um pouquinho. Ele continua. Comparados, Jesus, o divino penalogista, exortou-nos convincente. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. De novo, mais um equívoco. Perdão não é bom para aquele que recebe o perdão, não. Perdão é bom para aquele que tem condições de perdoar. Lembrando o quê? O perdão não é o esquecimento do fato. O esquecimento tem a ver com a sua memória. O perdão tem a ver com o seu sentimento. Não queira mal àquele que te ofendeu. Então, muitas vezes, você não consegue nem olhar mais. Mas quando você bater o olho e ver aquele negócio ruim, né, amargando a boca, você lembra que você está arrebentando com o seu fígado. Então, entra em prece depressa, tira o olho dele, porque está no Evangelho. Se o seu olho te conduzir para o inferno, arranca ele depressa. Então, você não precisa arrancar, você muda a visão, né? Muda o caminho, muda a rota. Por quê? Você age com estratégias válidas. Então, a gente vai caminhando. Quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? 7 vezes? Quem somos nós para perdoar alguém 7 vezes? Então, aqui tem uma lição de vida, que nós temos que exercer o perdão enquanto alguém tiver necessidade de recebê-lo. Não tem que estar no seu meio, não tem que estar no seu entorno, não. Qualquer um. Aquele cara que fecha você lá no trânsito, aquilo ali tem que ser perdoado. Não é você que é o bom? Se você é o bom, você tem condição de perceber que ele não está tão bom assim, ou então ele não está num dia feliz. Alguém que te ofendeu, pisou no seu pé. Nossa, Augusto, mas eu estava todo, né? Qual que é o problema? Não, mas ele viu o meu pé ali. Melhor, você exercita o perdão com muito mais maestria. Porque se é um fato inconsciente, inconsequente, o perdão sai praticamente de maneira natural. O problema é você perdoar quem tem, né, a capacidade de te embromar, de te enrolar. E aí você fala, não, ele perdeu a minha confiança. Então você que foi tolo de confiar em alguém que não tinha condição de manter algo que você gostaria que tivesse. Nem você é capaz de se manter naquilo que você quer 100%, por que os outros vão conseguir? Então é muita pretensão da nossa parte. Augusto, mas eu não esperava isso nunca, né? Tolinho. Espere sempre tudo das pessoas, porque nós somos pessoas que estamos sempre renovando. E muitas vezes não foi por maldade, não, né? Foi por ignorância. Não tem aquele montão de gente, não, mas eu falei para o seu bem e te lascou. Né? Mas eu pensou, guarda para você. Escreve um livro. Você pensa muito em melhorar a vida dos outros? Escreve um livro, edita, quem sabe. Mas você muda a minha e a sua também, porque você vai ser beneficiado. Ele continua. É que o mal
expressa grave desequilíbrio naquele que o pratica. O que nós temos visto com muita frequência é o combate do mal com outro mal. E pessoas que se dizem, né, muitas vezes, até cristãs, combatendo o mal com outro. Você está dando só um passo para trás na linha do tempo. Isso é lei de Italião. Isso não é proposta de Jesus. A proposta de Jesus é perdoa, não 7, 70. Ah, mas ele me ofendeu. Qual que é o problema? Quem ofende já está sentenciado. Mas eu não estou aqui para esperar a sentença divina de ninguém, eu quero fazer a justiça com as próprias mãos. E se eu não tenho condição, eu levo ele no judiciário. Eu quero é ver o meu direito. Que direito nada, eu quero é que ele se arrebente. Então, muitas vezes, o que está te movendo é isso. Sabe? Esse revanchismo. Né? E você torce para que o outro se lasque. Gente, ser cruzeirense não tem nada a ver. O problema é você não se satisfazer com a derrota do seu time e torcer para o time adversário perder. O que você tem a ver com o time adversário? Torce para o seu. Eu acho que esses anos de convivência com o Emerson, eu imagino o que a Gladys não passou. Ele tem a capacidade de transformar você, porque ele age de uma maneira tão racional, mas tão racional, que se você não tiver por ele um carinho, você fica ofendido, porque ele te responde da maneira mais tranquila possível. Augusto, você acha assim? Então pode fazer. É dessa forma que ele age. Né? Agora, se ele não entende, eu não entendo assim, a coisa não funciona assim. Mas é de uma forma muito direta. E isso, né, se você estiver fragilizado, você vai se sentir ofendido. E ele trata. Há algum tempo atrás, eu conversando com um amigo, ele teve uma ideia. Né? O barulho lá de baixo bate ali no muro e reflete aqui para dentro. Então, esse cara é um engenheiro, então ele sabe muito. E ele falou comigo assim, Augusto, eu tive uma ideia. Eu vou falar com o Emerson que eu vou plantar uma era de fora a fora ali naquele muro, a era vai crescer e vai criar uma acústica especial naquele muro ali e não vai mais reverberar o assunto. Eu conheço, né, o cara com que ele ia falar, eu guardei para mim a resposta, mas eu dei um sorrisinho maroto e falei, vamos esperá-lo. E ele estava no estudo, e aí lá fomos nós, né? E ele é clássico, não é à toa que o cara é psicólogo. Ele espera você contar a história todinha, mas a resposta dele já está pronta no primeiro momento. Então, contou a história toda, falou, relatou. O Emerson, eu vou te agradecer a ideia, mas eu não vou querer era ali não, porque quando essa era crescer e tiver que cortar, eu vou ter que ir atrás de um jardineiro, ou então você se responsabiliza para vir ser o meu jardineiro. Mas eu não vou querer, não, sua ideia é muito boa. Gente, sabe, é assim, porque ele já tem tanto problema, que ele não pode buscar mais um. E aí o meu amigo deu um sorriso, né, assim, e aí eu falei com ele, aí eu tive que confessar. A resposta eu já sabia, mas eu não podia antecipar. Eu tenho que ir lá só para dar o testemunho. Falei, será que ele mudou? Não, se ele mudar vai ser para acrescentar. Então você vai entendendo as pessoas. Muitas vezes a forma de responder é uma forma direta. E você está sensibilizado, você leva aquilo como sendo uma ofensa gravíssima. E muitas vezes isso aconteceu há 20 anos atrás. Você está carregando uma mágoa de 20 anos atrás em função de uma careta, de uma opção, de uma escolha, de uma resposta. Qual que é a finalidade disso? Sofrer. Você adotou o sofrimento. Não, Augusto, mas eu não quero nem ver mais. Isso não tem problema, não. Quem sabe na próxima você vem sem a visão. Não é você que está pedindo? Não quer ver mais. Né? Agora, você acha que Deus vai atender capricho. Eu não quero ver mais. Então, quando eu visualizar ele, eu não enxergo. Na hora que eu visualizar, eu vejo tudo de novo. Não, você está pedindo. E a misericórdia vai interceder por você. Então, você não quer ver os seus desafetos. Deixa comigo. Não, eu não consigo conversar com ninguém, porque é tanta conversa ruim, as pessoas só falam em coisa. Augusto, eu estou tomando, né, um nojo dessas pessoas. É assim, assim. Estou tomando um nojo dessas pessoas, eu não estou aguentando, né? É tanta coisa. É só política que eles vêm falar. Não preocupa não, amigo. Na próxima, a providência intercede por você, e aí você vai aprender a linguagem dos sinais.
Simples. Aí você não ouve mais ninguém. Por quê? Porque você está negando o ambiente que você está instalado. É lá que você está instalado? É o seu irmão? Contente-se com ele. Graças a Deus não nasceu na minha família. Senão eu nem aqui estaria. Então, é assim que a gente tem que entender. Ele continua. Comparados às moléstias do corpo, a dor moral de haver ferido alguém é o abscesso reclamando o dreno adequado. O vício é a fístula corruptora, esperando remoção de causa que a produz. E a delinquência é o tumor de caráter maligno, comprometendo a estrutura orgânica em prenúncio de morte. Isso é lei divina, sabedoria. Então, quem está na criminalidade, ele já está com o corpo em funções de morte. Não a morte do corpo físico, mas a morte da sua própria condição moral, porque você vai derretendo. Porque a pior coisa que você pode perder é a sua condição moral, sua perspectiva de crescimento. Então isso é muito triste para nós. E nós temos que conviver com isso de uma maneira, harmônica. Porque o nosso olhar muda a vida de alguém. E aí você está pensando que é a moeda que você dá para aquela pessoa que chega no seu carro no sinal. Não é a moeda, é o seu olhar. Não de dó, mas de caridade. Isso é compaixão, é entendê-lo nas suas próprias condições. Não querer estabelecer nível de igualdade, porque isso é impossível no momento. Nós somos uma sociedade desigual, por isso é que nós vivemos em comunidade, para uns aprenderem com os outros. Muitas vezes, a criminalidade está sendo mantida pelas nossas próprias emoções íntimas. Porque você está torcendo ainda para que o criminoso seja apenado de maneira cruel. Não basta ser justa, tem que ser cruel. Porque é no seu olhar. E aí eu fico pensando, se você tivesse sido educado de maneira cruel. Porque muitas vezes essas pessoas que estão sendo apenadas hoje foram educadas de maneira cruel. Não tem nada a ver com aquela metodologia de tapinha na bunda. E aí nós confundimos as coisas e ficamos extremistas. Por isso nós criamos a lei da palmada. Se você não tem controle nas suas ações, eu, Estado, determino lei. Por isso é que tem pai que se arvora contra a justiça. Né? Agora eu não posso nem educar, não. Você pode educar e deve, porque é responsabilidade sua. Porém, cuidado com as metodologias que você está estabelecendo, como educativas. Serviu para você que era espírito primitivo, no meu caso. Um corinho de manhã, um de tarde e um de noite. Por isso estou aqui. Para o seu filho, negativo. Porque seu filho está na sua frente, te observando em tudo. Não pense o seu filho que foi criado agora, não. Né? Tirou do limbo lá e criou aquela formosura e colocou lá dentro da sua família. Esse cara que nasceu na sua família tem anos e anos que está esperando uma oportunidade. Por isso, muitas vezes, se revolta com a própria lei. Fala, eu não vim aqui para isso, não. E uma das características dos espíritos que estão repetindo é exatamente essa insubordinação à lei. E você acha engraçado, Augusto, eu não tenho isso. Tem sim. Você adora estacionar no local proibido. Mas é rapidinho. O seu pecado não estabelece tempo, não, tá bom? Pecar um tempinho só continua sendo pecado. Augusto, mas isso não é pecado? É claro que não. A sua consciência ainda está preocupada com coisas muito piores. Então não esquenta a cabeça, não. Vai chegar um momento que a cadeira vai ser convocada, põe você na cadeirinha lá e começa a trazer. Lembra quando você parou lá em frente àquela farmácia para fazer algo que não era destinado àquela? Teve alguém que precisava daquele ambiente ali de farmácia, foi para casa sem a medicação porque não tinha local e você estava lá. Então agora você vai ter que... Aí você pensa, tem isso? Tem. Calma, não preocupa com isso não, que nós temos outros problemas mais graves a preocupar agora. Né? Mas calma, mas é assim que a justiça age conosco. Tudo
que você está fazendo hoje está registrado. Tudo em cor, cheiro e intensidade emocional. Tudo. Ele continua. Esposar revolta. Alguém não sabe o que é esposar? Os maridos não precisam se manifestar, não. Tá? Casar com esse negócio é complicado. Casar com a revolta e vingança seria expor o próprio sangue a infecções perigosas, entrando voluntariamente nas faixas destrutivas da enfermidade. Gente, nós estamos tratando de doutrina espírita no século 21, tá bom? Terceiro milênio. Nós temos que tratar de algumas coisas que são graves no meio espírita. Toda e qualquer atividade espiritual gasta energia. Toda e qualquer. Esta atividade aqui tem um dispêndio de energia natural. Os amigos espirituais, amparando-nos, cuida de uns com a energia dos outros. Porque não adianta trazer energia santificada para espírito trevoso, que somos nós. Não pense você que já é anjo, porque eu não estou vendo asa. Então, você é um espírito duro ainda, difícil. Os amigos espirituais, quando visualizam você aqui, falam, nossa, vem cá para você ver. Né? E chega lá da janela, eu não acredito, ele está lá. De novo, porque já é a terceira vez que você está aqui. E aí um comenta para o outro assim, será que agora vai? Assim. E aí o outro fala assim, vamos esperar na próxima semana. Assim, porque tem um feriado. E eu estou com dó de você já, porque eu tenho atividade aqui, eu não posso viajar. Mas você pode. Então ele já fala, vamos esperar a semana que vem, tem um feriado. Né? Por quê? Porque vai colocar você em teste de avaliação. Porque enquanto você não tem nada para fazer, é uma coisa. Você está preenchendo o seu tempo. Não é um compromisso com você. Quando você começa a abrir mão de algumas coisas que te atraem em função de outras que já te interessam, a coisa começa a mudar. Então, quando nós vamos para o passe, gente, vocês criaram para nós uma dificuldade para falar com vocês que nós não poderíamos dar passe em todos. Por quê? Porque quando você estuda a doutrina espírita, o aconselhamento é que cada passista dê no máximo 5 passes. Quando eu excedo isso, eu estou faltando compromisso com aquilo que eu estou estudando e pregando para os outros. E aí a gente fica cheio de jeitinho, gente, como é que nós vamos falar? E aí a Sandra fica assim encarregada por isso. E se, lá, assim, e nós temos que requebrar. Por quê? Nós temos a cabine com 5 possibilidades, 5 ou 7 cadeiras, é? Vai lá. Então pode variar. Às vezes nós temos 3 passistas, e aí sobra para o Éder. Porque ele vai ter que organizar isso de alguma coisa. Então, se nós tivéssemos 7 passistas sempre lá, 7 vezes 5, 35. De vez em quando nós podemos variar, porque os amigos espirituais, entendendo a demanda, agem. Nós não devemos fazer disso uma rotina, porque falta a responsabilidade de nos adequar. Se nós recebemos 150 pessoas, e as 150 pessoas vão para o passe, nós vamos ter que providenciar outras pessoas para darem passe, por responsabilidade nossa. Ao invés de tentarmos limitar vocês. Porque eu posso limitar alguém que veio aqui em função do passe. Eu falo, gente, não pode. Agora é só 25, porque eu só tenho 5 lá. Então, para vocês verem, então, reunião mediúnica, nós vamos para uma reunião mediúnica. Existe desgaste de energia, naturalmente. Naturalmente. Você participa de uma reunião mediúnica na segunda, de uma reunião mediúnica na quarta, de outra reunião mediúnica no sábado. É claro que você vai ter um desgaste energético, claro. Claro que as infecções vão bater no seu organismo com muito mais frequência. Por quê? Você está tentando equilibrar algo em desequilíbrio. Você tem que estudar para você entender. Primeiro, uma reunião mediúnica só é mais do que suficiente, dependendo do seu nível. Porque qual que é o aconselhamento? Se você tiver tempo de sobra, faça uma tarefa. Qual? A primeira que aconselhamos é palestra pública.
Sobrou tempo, você quer fazer mais alguma coisa, tarefa. Quem quiser dar banho é só levantar a mão, porque depois eu vou pegar seu nome, tá bom? Nós temos tarefa aqui para dar banho. De preferência, você tem que morar perto, porque quando eu for falar com você o horário, você vai estremecer. Mas sobrou tempo, você já frequenta uma reunião pública, você já tem uma atividade, sobrou tempo. Vai estudar de maneira sistematizada. Nós também oferecemos isso. Sobrou tempo, você participa da reunião, tem uma tarefa, faz o estudo sistematizado. Sobrou tempo, procura uma reunião mediúnica. Por quê? Em todas essas atividades você está trabalhando mediunicamente. Em todas. Porque não tem como você não sofrer influência. Se você acredita bem, se você não acredita, não é problema dos amigos espirituais, eles vão te influenciar da mesma forma. Mas por que a reunião mediúnica? Porque aí você vai aprender a lidar com o outro plano. Só por isso. Só por isso. Então a gente vai estabelecendo conceitos para esclarecer e não para fechar. Ah, Augusto, mas eu já tenho o costume de trabalhar na reunião mediúnica na segunda, na terça, na quinta. Não tem problema nenhum. Para mim não tem. Né? Se para você não tem, não vai ser eu que vou desaconselhar. Ah, mas eu tenho uma reunião mediúnica na casa fulano de tal na segunda, na casa fulano de tal na terça e lá na casa que eu frequento na quarta. Aí eu já vou te falar que você vai ter que estudar um pouquinho mais, porque é desaconselhável. Porque cada reunião mediúnica tem um grupo espiritual diferente. Então você está se adaptando em vários grupos, você tem uma capacidade fantástica, mas é desaconselhável. Mas pode, aí é com você. Tudo nos é lícito, mas nem tudo... Fica à vontade, Cleide. Eu só queria saber, em qual parte da doutrina fala que são só 5 passos por cada passo? Salvo engano... Se não for mensageiros número 22, olha lá, olha lá. não, senhor. Tá vendo? Então eu estou falando que você está falando, eu estou falando com a pessoa certa. Já lascou ali, porque sabe, né? E tem conhecimento, o melhor, né? O embasamento bibliográfico. Então, olha lá, buscou. Mas eu acho vai lá. Que nós precisamos estudar melhor. Eu queria até fazer parte. Vai lá. Do capítulo 22. Por quê? Porque eu acho que ali é um caso específico. E aí, no passe em si, não é uma condição específica? Não é? Não, veja bem. Eu até perguntei ao senhor Manuel essa questão. Ele falou que não sabe onde está. Aí eu conversei com o Haroldo. Falei, Cleide, não foi mesmo. Tem um capítulo 22 que ele fala lá numa situação dentro do fato que está acontecendo. Aí eu fiquei preocupada. Veja bem, num lugar que tem 50 pessoas, só pode dar 35 passos. Os outros 15, se não tiver um outro passista... Ó, calma. Eu não falei que não pode. Eu falei o seguinte, toda casa que abre um ambiente como esse para 150 pessoas tem que ter responsabilidade com as pessoas que recebem e proporcionar a todos um atendimento, no mínimo, equânime. Eu não falei que não pode. Eu falei, inclusive, que em determinadas circunstâncias vai ser aberto às exceções, mas nós não devemos fazer das exceções as regras. Isso é que a doutrina espírita tem que nos dar a condição de perceber e entender. Porque cabe a nós a interpretação, inclusive, do Evangelho. E falei mais, não tem como eu fugir das minhas essências para interpretar o Evangelho. Cada um que vier aqui vai interpretar de acordo com a condição dele. E nós temos que, no mínimo, respeitar. Fica à vontade. Até a Patrícia voltou, a Patrícia, né, deve fazer um estudo sobre o passe, na época que diminuiu. Porque a casa estava colocando que muitas pessoas já estavam automatizadas no passe. Todo mundo não vou. Se eu não for, eu sinto que eu estou faltando com algo que é do meu costume e não da minha necessidade. Por exemplo, será que está certo eu não ir no passo todo domingo? Eu, enquanto pessoa, lá sozinha, lá com os presentes. Então, não estou julgando ninguém que vai ver. Mesmo. Porém, nesse estudo que a Patrícia, eu acho que a Patrícia que fez, ela estava falando dessa questão da caridade para os pacientes também. Eu gosto tanto de passo com ela, então eu vou perceber. E nesse sentido, a gente está totalmente errado. Qualquer um que estiver lá no caminho, que está apto, a espiritualidade está ali.
Está trabalhando. Gladys. Então, se eu quero fugir para a cadeira do Éder, ele é todo meu. É não meu. Isso é importante, Gladys. Por quê? Gente, quando a gente fala em doutrina espírita, doutrina espírita é bom senso o tempo todo. E nós não podemos cobrar bom senso de ninguém. Porque bom senso, eu já falei, é igual seta de carro. Você dá quando é conveniente para você. Então a gente tem que entender. Foi um seminário que nós fizemos, cada um abordou um tema. Então o Éder falou, eu falei, Delano falou, Patrícia falou. Por quê? Para a gente tentar, de alguma forma, né, orientar. Porque a Sandra ficou nessa condição de começar. Como é que nós vamos selecionar, gente? Quem vai tomar passe ou não? Como é? Não existe essa possibilidade. Você falou comigo que está precisando. Eu é que vou falar que você não precisa? Então nós vamos agir sempre. Mas nós temos que passar as informações. Por exemplo, água fluidificada. Né? A dona Marli determinou, não vai ter mais. Né? E aí? Tem um montão de gente que ficou insatisfeito. Por quê? É um complemento? É indispensável? É isso que nós temos que estabelecer. É um complemento, mas é indispensável? Então nós temos que ter essas aberturas. Né? Por quê? Porque a Cleide é uma estudiosa, ela sabe inclusive a bibliografia. Isso é fundamental para nós, porque isso vai enriquecendo a nossa discussão. Porque senão eu fujo do assunto. Então, aonde é que estabelece? Não tem estabelecimento? Não tem. Doutrina espírita não pode estabelecer. Doutrina espírita sugere. Por isso é que... Por exemplo, dá 5 passes. É impossível dar 500 passes na casa de Glaucio. Imagina. Então é 100. Se você pegou uma 100 e ainda tem orientação assim, não chegue só para o passe. Uhum. Por quê? Porque eu estudo no passe. Olha. Então eu chego só para o passe, estou domingo só para o passe, eu estou voltando com estudo, comigo mesmo, como eu estou. E isso é tão importante, gente, né? Uma pergunta como essa, muitas vezes, ganha o nosso dia. Quando eu falei de reunião mediúnica, eu falei o seguinte, nós estamos precisando estudar tanto porque o médium está num tratamento de reunião mediúnica e ele pede passe. Isso é natural, isso é natural. Pode? Claro que pode. Você não pode fazer disso um hábito. Por quê? Esta reunião aqui, eu já falei, vou repetir 1 milhão de vezes se for preciso. Isso aqui é um tratamento espiritual. Você está sendo tratado. Augusto, mas eu não acredito, isso não é problema do plano espiritual, isso é um problema seu. Porque quando você passa a acreditar, a ação é muito mais intensa no seu organismo. Se Deus fosse esperar nós acreditarmos em alguma coisa para agir na nossa vida, ia ficar difícil. Então a gente tem que ter isso sempre. Porque senão, muitas vezes, você está bem, mas eu vou tomar o passe. Por quê? Porque é necessário depois da reunião. Isso não acontece, não é necessário. Você tem que tomar o passe como se fosse um medicamento. Esse é o aconselhamento. O passe é um medicamento. Quem é que toma remédio sem necessidade? E aí vamos agravar um pouquinho. Vamos colocar como sendo um antibiótico. Porque aí tem que ser com receituário. Então a gente vai só aumentando a gravidade da situação. Mas é de acordo com a nossa condição de entender. Porque senão, de novo, o Consolador Prometido vai virar uma vara. Tem 2 perguntas. Não vou falar para vocês ficarem à vontade, porque o meu tempo já acabou, tá bom? Vai lá. Está todo mundo ouvindo aí atrás? Não? Aí eu vou traduzir simultaneamente. Ele falou o seguinte, olha, todas as vezes que nós entrarmos em uma casa espírita, nós seremos assistidos. Você não pode ter dúvida, porque muitas vezes você entra na casa espírita e começa a avaliar até a casa espírita. Não, o banco ali está diferente, nossa, ele está de roxo, ele está de amarelo. Gente, você não está indo na casa espírita para fazer esse tipo de avaliação, você está indo com o coração aberto para receber. Vai lá. O passe é para quem está presente, eu posso levar. Ah lá, viu, Gladys, como é que... O passe, a gente dá passe aonde a pessoa estiver, porque nós nos ligamos pelo pensamento. Então, aí eu estou bem, mas eu não vim
receber o passe para mim? Eu vim receber o passe, meu filho está internado. E aí? Aí eu vou falar, não, você está bem? Eu estou. Então você não vai receber o passe. Então pode, qualquer lugar, você vai mentalizar quem é a pessoa que quer receber e aí ele vai receber. Sempre. Vamos. Vai lá. Vai lá. Não só na casa espírita, em qualquer tempo de oração, Ó. inclusive o seu coração em sua casa. Lembra? Ó, tá vendo? Sabe por quê? Porque senão nós vamos começar a restringir. Não é? Você tem um amigo evangélico, ele está com um problema. Você não vai pedir passe para o seu amigo evangélico porque ele é evangélico. Você está restringindo. Nós temos que abrir. Ah, ele pode ser ateu. Não tem essa não. É a minha vontade que vai interagir. Podemos? Vamos fazer a nossa prece. Só mais uma coisinha. A questão da água frutificada. Ó. Pega uma leitura do seu nome falado. Abre um livrinho, faz uma leitura e coloca água. Gente, olha essa colocação. Eu não vou me lembrar a data porque faz algum tempo. Pastor Adelino de Carvalho, ele tinha uma programação. Não sei, eu acho que era 18 horas. E ele falava assim, pega um copo de água, põe em cima do seu rádio, que eu vou... E lá estava eu devia ter alguns anos. Pegava o meu copo de água, punha lá em cima do rádio, para o pastor benzer. Então, água fluidificada, traga a sua vasilha, a sua garrafinha, né? Você pode até colocar na mesa lá, põe o seu nome, né? Para eu não pegar a sua garrafa. Por quê? Faça isso na sua casa. Tá? A do bebedouro, né? Porque senão nós vamos criar vinculação. Nós temos que abrir a nossa capacidade de entendimento, né? E não vincular, fechar. Nós temos que abrir possibilidades. Por exemplo, né? Seu filho passou mal. Não é aconselhável dar passe espírita fora da casa espírita. E aí? Você é passe, você não vai dar o passe? Num acidente, você não vai dar? É claro que você vai. Porque você tem que estar com a sua capacidade aberta. Tudo bem? Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos juntos, buscando, mestre amigo, aqueles esclarecimentos indispensáveis à nossa rota, que possamos de alguma forma, mestre amigo, implementar em nossa lida diária parcelas do que temos recebido e aceitado como verdade. Nós, neste momento, fazemos, Senhor, os nossos pedidos mais íntimos, para que a misericórdia interfira por nós, não em função de nossas virtudes, mas pelo nosso empenho e esforço. Que seja feita, Senhor, sempre a sua vontade. E que nós, de nossa parte, possamos ter condições de entender o que temos recebido para o nosso progresso e bem-estar. Mestre amigo, não nos deixe desfalecer nos desafios do caminho. Fortalece-nos, Senhor, e permita que tenhamos condições de Te servir, onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.